Hoje a gente vai iniciar a palestra do Dr. Birajara Oliveira. Ele é doutor em Zoologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente está fazendo pós-doutorado no Instituto de Geociências. Ele é uma pessoa que entende como poucas de sistemas de informação geográfica, é um colaborador do nosso laboratório, é uma pessoa que eu admiro muito, acho que vocês também vão admirar depois de ver a palestra dele. E vou deixar a palavra com ele agora, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Obrigado pelo convite. A primeira coisa que eu vou falar aqui é que, no mínimo, eu sinto até um pouco de vergonha de ter que falar esse título, Biogeografia Integrativa, porque, na verdade, você falar que biogeografia integrativa é uma coisa meio redundante, né? Na verdade, todas as áreas do conhecimento teriam que ser integradas, e na biogeografia isso é ainda mais crítico, como a gente vai ver. Ela teria que ser integrada, mas na verdade não é. Então, vou falar mais uma coisa que vai me deixar bastante envergonhado de falar aqui, porque eu acho que para a maioria isso é completamente óbvio, mas muitas vezes a pessoa pensa que é óbvio e se esquece um pouco disso. Biogeografia é uma ciência, tá? Acredito que todos sabiam disso, mas é bom a gente relembrar principalmente de alguns pontos. Se ela é uma ciência, então ela tem que ser baseada em evidências empíricas, tá? Isso também é super óbvio, mas se vocês pegarem a literatura de biogeografia, vocês vão perceber que parece que isso não é tão óbvio assim para muitos autores, tá? Ela tem que ser preferencialmente baseada em métricas quantitativas, afinal de contas é uma ciência. Então, não que métricas qualitativas não sejam boas, mas o limite entre uma métrica qualitativa e a opinião de pessoas muitas vezes é muito tênue. Então, quanto mais quantitativa for essa ciência, melhor, como qualquer outra ciência. E ela deve ser falseável. Não adianta eu criar hipóteses da qual eu não posso testar. Eu tenho que ter uma forma de testar as minhas hipóteses. Porque se eu não tiver uma forma de testar hipóteses, na verdade eu não vou estar fazendo algo muito diferente de certas coisas que eu vou falar daqui a pouco. E os argumentos, como em qualquer ciência, mas muitas vezes as pessoas esquecem disso, eles são o único valor na ciência são os argumentos e as evidências empíricas, na qual você baseia esses argumentos. Não interessa quem falou alguma coisa, não interessa quem cunhou uma ideia, e não interessa, inclusive não interessa o que eu estou falando, interessa quais argumentos eu tenho para isso. E se esses argumentos são suficientes para convencer vocês de uma determinada ideia, tá? Então, esse é um ponto que talvez seja o mais crítico de todos esses, que isso é deixado de lado, não só na biogeografia, mas em muitas áreas da ciência. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que exercitar. Sempre lembrar que ciência é baseada nas evidências e não nas pessoas, tá? E aí eu vou falar o que é a coisa mais importante na ciência. É isso aqui. Por que vocês acham que o p-valor é a coisa mais importante? Aposto que na mente de muitos de vocês está passando agora a ideia de que o p-valor vai me falar o quanto uma hipótese é verdadeira ou o quanto uma hipótese tem sustentação. Isso é irrelevante. Inclusive, o p-valor ele está associado a um teste. Se você usar esse teste mal, esse p-valor não tem sentido. Ele vai te falar que é significativo, mas isso não tem nada a ver com a realidade, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Sabe qual que é a maior importância do p-valor? A maior importância dele é uma mensagem que ele deixa, que é a mensagem central da ciência e que as pessoas deixam de lado. Sabe esse pedacinho aqui do p-valor? Ele é a nossa incerteza. E ciência é feita com base em incertezas. Todas as afirmações científicas, elas não são verdades, tá? Elas são a melhor aproximação que a gente tem baseada
na nossa evidência, mas sempre com uma margem de erro. E qual que é a mensagem que isso te deixa? A mensagem deixada é: nós podemos estar errados. Tá? Então, qualquer hipótese científica, qualquer teoria científica pode estar errada, a partir do momento que você tem evidências que mostrem que ela não está correta. Tá? Então, isso aqui é uma lembrança importante. A ciência trabalha com incertezas, e é justamente isso que faz a ciência ser tão forte e ter predições tão acertadas. Tá? Basicamente, todo mundo está aqui, provavelmente, com o celular no bolso, ou com outras tecnologias aí diversas na mochila e no bolso, e todas essas tecnologias foram construídas baseadas exatamente nesse princípio, de que nós temos incerteza e que, a partir dessa incerteza, a gente pode mudar o conhecimento científico, melhorar ele. Tá? Isso é um ponto que a gente esquece, mas é a base da ciência. E por isso que eu falo que muitas vezes a gente tem que lembrar que biogeografia é uma ciência, porque em vários momentos ela se distancia de tudo isso. Tá? Sei que o papo por enquanto está um pouco depressivo, mas calma, a gente vai ver coisas piores. Então, com isso tudo, a gente quer afastar a biogeografia dessas coisas que são pseudociências. Tá? A gente não quer que uma área da ciência se iguale à pseudociência. Há coisas que as pessoas usam o discurso científico para argumentar com coisas que não têm evidências. Tá? Então, na verdade, a gente quer que a biogeografia, como qualquer área da ciência, esteja o mais distante possível de qualquer argumento falacioso, tá? Dessa tendência falaciosa. Mas tudo bem, então tá, a gente já falou dessa ideia geral que biogeografia é uma ciência, mas vamos voltar um pouco atrás. Aonde que a biogeografia surge? Ela vai surgir, na verdade, muito antes de ser uma ciência formal. Ela vai surgir provavelmente com os nossos ancestrais. Por quê? Por causa que a mente humana, ela ainda muito cedo, provavelmente muito antes, na verdade, do gênero Homo surgir, ela já era fascinada por padrões. Tá? Nós identificamos padrões em praticamente tudo, e esses padrões, eles são... nós temos uma sede por identificar padrões. E essa sede, na verdade, conferiu à nossa espécie um grande sucesso, justamente porque isso permitiu que nós encontrássemos alimento na savana. Vamos pensar então, nesses nossos ancestrais, eles provavelmente, a capacidade de enxergar padrões e, inclusive, de perceber padrões de distribuição e padrões sazonais de espécies, permitiram a eles saber quando e onde caçar, onde eles iam ser mais bem-sucedidos. E, ao longo da sua vida, conseguir perceber padrões como as espécies migram em uma determinada época e passam por determinados locais. Então, eu posso ir lá caçar e conseguir meu alimento. Ou, as espécies espécies de plantas ocorrem em determinado local e eu posso tirar meu alimento nesses locais. Então, esse conhecimento da biogeografia, na verdade, ele está dentro, na verdade, do ser humano há muito mais tempo, antes de ser uma ciência formal. Mas agora, partindo para a ideia da ciência formal da biogeografia, eu vou adotar aqui o conceito mais amplo de biogeografia, tá? Que é um conceito que, na verdade, ele vai abranger tudo que diz respeito à distribuição. Então, seria o estudo de padrões e processos que estão relacionados à distribuição das espécies. Ou seja, a pergunta central da biogeografia, na verdade, vai ser: por que uma espécie está onde está? Tá? Uma pergunta muito simples que consegue ser resumida numa frase. Mas, para responder ela, é algo bastante complexo. E, na verdade, se a gente for parar para pensar, talvez a pergunta mais trivial da biogeografia, não grandes padrões nem nada, você tentar entender o padrão de distribuição, na verdade, de uma espécie, na maioria das vezes vai ser muito mais difícil de você conseguir do que de grandes padrões, como padrões de riqueza, endemismo e outros padrões grandes. Então, na verdade, a pergunta fundamental da biogeografia é muito mais complexa do que as perguntas gerais que muitas vezes a gente acaba
fazendo. Tá? E aí, como não o primeiro, tá? Teve outros pesquisadores antes, mas o primeiro naturalista que vai, na verdade, trazer uma ideia de identificar grandes padrões e conseguir enxergar grandes padrões foi o Alfred Wallace. Ele vai, então, identificar padrões zoogeográficos, tá? Que já tinham sido propostos anteriormente, mas ele vai melhorar a ideia desses padrões justamente por causa das viagens que ele fez. E isso vai permitir, então, o primeiro passo fundamental de uma biogeografia muito focada em padrões. E a gente vai ver que isso, na verdade, vai perdurar até grande parte nos dias de hoje. Então, se a gente pensa em biogeografia hoje, né, no momento atual, a gente pode pensar em alguns termos que venham à mente assim que vocês viram isso aqui na tela. Com certeza, na cabeça de vocês passou um monte de palavras, né, que estão relacionadas à biogeografia, e elas são as mais diversas. E tudo isso aí que está relacionado à biogeografia, dá para ver fácil, que são palavras de áreas diversas. Tá? Então, na verdade, aquela história lá da biogeografia integrativa, eu falei que era ridículo falar aquilo, justamente por isso. A biogeografia é necessariamente integrativa, porque ela envolve áreas muito diversas. Tá? Só que as coisas, apesar disso parecer tão óbvio e tão claro, na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. Esse trabalho aqui é um trabalho recente, que eles fizeram mostrando um pouco do avanço dos estudos de biogeografia. E aí faz um sentido especial a gente discutir isso aqui numa pós-graduação de zoologia e, na verdade, em qualquer pós-graduação relacionada à área de biogeografia. Por quê? Isso aqui é um período entre 95 e 2004, isso é uma rede relacionando a publicação entre os países, tá? E o tamanho das bolinhas aí representa o número de publicações relacionadas à biogeografia nesse período. E a gente vê que uma coisa já bem interessante, que já é uma coisa muito positiva, então não vou falar só coisas ruins, vou falar coisas boas também, é que a biogeografia, ao menos no quesito de interação entre instituições de diferentes países, está aumentando, tá? Nesse período de 2005 e 2014, dá para ver que o número de ligações aumentou entre os países. Então, você está tendo mais interação entre pesquisadores, entre grupos de pesquisa, e isso é muito positivo, tá? No mínimo, as pessoas têm ideias diferentes, têm uma bagagem teórica diferente, e isso já ajuda muito no conhecimento interdisciplinar. Mas tem uma coisa mais interessante ainda para nós. Brasil aqui, tá? Olha a esfera do Brasil aqui em cima, como ela está isolada, tá? Isso é um ponto muito importante. Olha como que ela está ligada a vários pontos e como que ela cresceu. Ela cresceu muito. A biogeografia no Brasil cresceu nesses últimos 10 anos de uma forma muito grande, tá? Inclusive, ela cresceu acima da média das pesquisas de outras áreas. O que eu estou querendo dizer? Se a gente for comparar, ciência no Brasil cresceu muito nas últimas décadas, tá? O que é uma coisa muito positiva. Lógico, ainda está muito longe do que a gente gostaria, mas cresceu. E nesse crescimento, a biogeografia se destaca crescendo mais do que a média das outras áreas. Ou seja, pesquisas em biogeografia estão crescendo mais rápido do que outras áreas. Em grande parte, isso se deve àquilo que eu mostrei no slide anterior, de todos aqueles termos, porque pessoas de diversas áreas trabalham com biogeografia. Você pode ser um sistemata e trabalhar com biogeografia. Você pode ser um ecólogo e trabalhar com biogeografia. Pode ser um botânico e trabalhar com biogeografia, ou um geneticista e trabalhar com biogeografia. Tá? Então, ou seja, pessoas de áreas muito diferentes, um microbiologista também, de áreas muito diferentes podem trabalhar com biogeografia e publicam em biogeografia. E, na verdade, uma consequência que tem seu lado positivo, mas pode ter sua interpretação um pouco negativa também, é que isso está, como os próprios autores salientam, isso está um pouco relacionado também ao fator de impacto das publicações em biogeografia
que parece que está direcionando um pouquinho as pessoas a tentarem fazer trabalhos nessa área. O motivo pode não ser tão bom, mas é muito bom que muita gente esteja trabalhando com biogeografia, porque isso valoriza a área e faz ela crescer e faz a gente responder mais perguntas e ter mais debates, o que é muito bom. Então, aqui só mostrando também que isso está crescendo então, globalmente, e o crescimento, na verdade, aqui é o crescimento de trabalhos colaborativos, está crescendo muito no mundo todo e no Brasil também, tá? Que é aquela coisa lá da rede está mais conectada. Isso é muito importante, porque trabalhos colaborativos justamente envolvem mais gente, envolvem mais ideias e possivelmente vão ser mais próximos dessa biogeografia integrativa. Agora eu tenho que separar umas coisas aqui para a gente continuar a palestra. Tá? Definições e conceitos são meras criações humanas. Tá? Criações do nosso cérebro para a gente entender o mundo. Isso tem muito a ver até com como funciona o nosso cérebro, nossa capacidade cognitiva está muito relacionada a isso, a criar conceitos, muitas vezes conceitos abstratos. Tá? Porém, a gente não pode esquecer, e muitas vezes a gente esquece, eu estou incluindo nisso, tá? Nesses problemas todos, a gente esquece que isso é muito diferente do que está na natureza. Tudo que passa pela nossa cabeça não implica que isso é algo real, algo que está na natureza. Então, conceitos e definições são basicamente simplificações, porque a gente não consegue compreender muitas coisas muito complexas, então a gente acaba generalizando, simplificando para facilitar a compreensão. Só que a gente nunca pode esquecer que isso é uma mera criação humana. Tá? E como a ciência busca as respostas na natureza, a gente está interessado no que está aqui, não no que está aqui. Tá? Então, nesse sentido, nosso cérebro vai tentar sempre enxergar o mundo desse jeito. Tá? O mundo binário. E o mundo binário é um mundo extremamente perigoso, porque as ideias acabam, se acaba tendo essa polarização de ideias que não tem nada a ver com o que existe na natureza, porque é muito mais provável que na natureza praticamente tudo seja assim, seja uma gradação de coisas. Tá? Então, a gente tem que conseguir separar isso. Por mais que às vezes nossos métodos analíticos, nossa forma de interpretar os dados sejam assim, a gente não pode esquecer que a natureza é assim. Porque senão nossas conclusões baseadas nas nossas evidências vão estar erradas. Tá? E vamos ver então o primeiro exemplo de como que na biogeografia as pessoas adoram enxergar as coisas de forma binária, já que são seres humanos que estão fazendo a biogeografia. É um clássico exemplo de biogeografia histórica e ecológica. Garanto que muitas pessoas aqui na plateia devem ter escutado esses termos, inclusive muitas, quando viram aqueles termos lá no começo, devem ter pensado em algumas palavras daquelas de cara, mostrando um pouco do viés que vocês têm de formação, e é claro, cada um aqui vai ter um viés de formação diferente, que vai fazer você pensar mais em biogeografia como uma coisa histórica ou como uma coisa ecológica, sendo que, na verdade, as duas coisas são a mesma coisa. Tá? Então, a maioria de vocês deve ter acabado polarizando aqueles termos entre biogeografia ecológica e histórica, ou enxergando até só um lado. Tá? E isso é natural, não pensem que, nossa, que erro de ter pensado assim. Não, isso é natural, todos nós fazemos isso. Porém, a gente tem que entender que isso não é a realidade, isso não é o que está na natureza. E alguns termos podem ter dançado aí na mente de vocês para um lado e para o outro. Se era ecológico, se era histórico, na mente de alguns isso é histórico, na mente de outros é ecológico. Na verdade, pertence à biogeografia, não a uma escola de biogeografia. Isso aqui, várias pessoas, quando eu já falei sobre isso, viraram para mim e falaram assim: ah, não, mas isso aí é um mero artifício didático, a gente falar em biogeografia histórica e ecológica. Ok, artifícios didáticos muitas vezes são perigosos. Nós temos livros didáticos, tá?
na área de biogeografia, que são de biogeografia histórica e biogeografia ecológica. E se você pegar esses livros e olhar para o texto dos livros, olhar para as palavras-chave que estão dentro do livro, vocês vão observar claramente aquela dicotomia, onde muitas vezes parte do conhecimento científico é ignorado por uma dessas áreas. Tá? Então, as interpretações das evidências, ou seja, as interpretações do que está lá na natureza, tá? Do que está fora da nossa cabeça, são fechadas porque você enxerga sobre uma ótica ou sobre a outra. Tá? E esses livros são bons exemplos de que isso não é um mero artifício didático. Além do mais, se vocês pegarem, aquele trabalho lá fez justamente isso, pegarem artigos científicos de biogeografia, facilmente você detecta se o artigo ele tem uma tendência ecológica ou histórica, apesar dessas coisas não existirem isoladamente. Tá? Então a gente já sabe qual que é a consequência disso. Tá? Isso vai ter um erro de interpretação nesses artigos em alguns casos, que pode ser mais ou menos grave nas conclusões que esses artigos tiram. E essa história não é recente, não. Alguém já tentou, na verdade vários já tentaram alertar sobre isso. E esse artigo aqui, que é, se eu não me engano, do ano 2002, uma coisa assim, eu devia ter colocado a data, ele é um artigo, foi talvez o primeiro grande alerta, tá? Foi uma revista justamente que tenta trazer grandes inovações no sentido teórico, e a grande conclusão desse artigo, que é um artigo teórico, é que, na verdade, ecólogos ignoram completamente processos históricos das suas análises. E com isso eles podem estar deixando de lado a real resposta de algumas das perguntas que eles fazem. Biólogos históricos também ignoram fatores ecológicos. Da mesma forma, as explicações que eles dão para as evidências podem estar equivocadas. Eles estão deixando de lado fatores que podem ser altamente importantes, tá? Na explicação desses processos. Enquanto isso, ninguém se preocupa com os processos que geram os padrões. Essa conclusão dele é, basicamente, eu acho que talvez a mais importante e a mais incisiva contra todos os biogeólogos, e muito justa, tá? Por sinal. Nessa briguinha de escolas, mesmo que essa briga não seja explícita, mas ela está dentro da mente das pessoas, o que acontece? A biogeografia, desde lá do Wallace, que eu mostrei, até hoje, está, em sua maioria, descrevendo padrões. Tá? Tanto ecólogos quanto biogeógrafos históricos estão descrevendo padrões. Tá? Padrões são importantíssimos. Tá? Inclusive, a gente tem que olhar para eles muito bem antes de formular qualquer outra hipótese. Mas, mais de 100 anos, e a gente ainda não está começando a entender processos, é muito tempo. Tá? A ciência avançou muito em termos de processos em diversas áreas, e a gente continua sem avançar muito em processos na biogeografia. Tá? E aí, essa crítica dele aqui inclui uma coisa, porque todos os processos, todos eu estou exagerando, mas grande parte dos processos que estão sendo discutidos na biogeografia histórica e ecológica está sendo completamente especulativo. Tá? Eles não estão olhando para os dados, estão contando história. Tá? Então isso é bastante perigoso. Isso é um ponto de reflexão para mudar a biogeografia daí em diante. Agora vem um fato para mostrar que essa discussão toda que eu estou falando aqui não é tão desnecessária assim. Aquele mesmo estudo lá, vocês podem olhar, aqui eles pegaram a rede, tá, de termos de biogeografia. E olha que interessante que alguns de vocês já devem ter até percebido, você tem um grupinho aqui de conexões nessa rede. E olha só que interessante. Esse grupinho é basicamente biogeografia histórica e biogeografia ecológica. E isso não muda. Apesar da biogeografia estar crescendo, esse viés continua nos trabalhos científicos. Tá? Na verdade, ele está até se tornando mais forte. Qual que é a questão aí? A questão é,
essa alerta foi dada nesse artigo e em outros, que eu não vou citar aqui, há mais de 10 anos. Só que nada mudou, tá? As pessoas meio que relevaram esses argumentos e continuam fazendo as mesmas coisas. E, na verdade, a gente tem que pensar naquela gradação. Então, biogeografia histórica pura, será que ela, talvez, quem sabe, esteja relacionada a grandes clavos? Pode ser. Forçando bastante a barra, tá? Por outro lado, biogeografia ecológica, espécies muito recentes, talvez. Mas também é um pouco difícil generalizar dessa forma. Mas, no geral, a maioria dos casos de perguntas biogeográficas vão estar no meio desse caminho, com respostas que estão sendo influenciadas tanto por fatores ecológicos quanto por fatores históricos e sendo influenciadas justamente ora mais por um fator, ora mais pelo outro, mas isso não tira a importância de qualquer desses fatores nas explicações biogeográficas, tá? Então, um ponto também importante é a questão da... Uma coisa que está, na verdade, mais dentro da biogeografia histórica, mas que também é uma dessas muitas divisões na biogeografia, é a biogeografia de invariância e dispersão. Essa história pode parecer meio ridícula, como quase tudo, mas, na verdade, dentro da biogeografia, as explicações muitas vezes são polarizadas entre explicações de eventos de especiação por invariância e eventos de especiação por dispersão. Inclusive, alguns autores chegaram a fazer esse tipo de citação, de que a dispersão é uma explicação praticamente milagrosa, pseudo-explanatória. Na verdade, esse tipo de argumento aqui, que na verdade não é um argumento, isso é só uma forma de tentar diminuir aquela área da qual você discorda, mas sem apresentar argumentos. Afinal de contas, quais seriam os argumentos para a gente pensar que dispersão não pode ser um fator que explique a distribuição das espécies? É meio difícil, né? E, na verdade, a gente tem exemplos reais de que dispersão ocorre, tá? Então, a gente tem evidência empírica de que dispersão ocorre, assim como invariância. Um bom exemplo recente é esse estudo aqui, que é um caso de dispersão assim, bem incomum no mínimo. São moluscos que são dispersos por aves. As aves comem esse molusco, ele passa pelo trato digestivo do animal, assim como uma semente, sobrevive uma parcela significativa dos moluscos sobrevivem, e com isso eles conseguem viajar grandes distâncias sendo dispersos por aves. Ou seja, uma evidência empírica direta mostrando que a dispersão existe, tá? E tem uma série de outras evidências para isso. E um exemplo que talvez seja muito interessante é que quando a gente pensa em Madagascar, aqui a gente está vendo na escala do tempo como Madagascar se separou da África e da Índia e da Antártida. Primeiramente você pensa, né, que Madagascar, então, todas as espécies de lá devem ser muito bem explicadas por um evento de vicariância, ou seja, uma barreira surgiu, separou as espécies e as espécies sofreram especiação, gerando novas espécies, novas linhagens. Ok, isso parece mais lógico, só que a natureza nem sempre é tão lógica, tá? Um exemplo mais clássico são os camaleões. Camaleões são animais que têm a maior parte da sua diversidade em Madagascar, tá? Pouquíssimas espécies na África, na Índia e em algumas regiões lá no central da Ásia. E olha só que interessante. Aqui a gente está vendo, esse foi o primeiro estudo que deu um gatilho para repensar essa história de que camaleões surgiram pela separação de Madagascar. Aqui no cladograma, vocês estão vendo de azul as espécies de Madagascar, verde as da África e preto essa aqui da região da Índia. Olha só que interessante. As espécies de Madagascar surgem várias vezes no cladograma. Será que, então, essas espécies realmente surgiram por um único evento de vicariância, a separação de Madagascar da África? Provável que não. Ok. Inclusive saiu uma resposta na época, esse artigo falando que não, podia ser vicariância sim.
A única coisa é que os eventos de cladogênese ocorreram muito rápido, quando isso estava se separando, e, consequentemente, então, você teve várias linhagens. Ok, é uma explicação. Quanto uma ou outra é provável, não sei. Mas era uma explicação. Então, começou esse debate. Então, isso aqui pode ser que seja dispersão, pode ser que seja invariância. Alguns anos depois, um estudo muito mais completo, com muito mais táxons, mostra o mesmo padrão, vários clados aparecendo independentemente, né? Só que ele faz uma coisa muito legal, ele data isso, tá? E aí acontece uma coisa, a divergência das espécies de camaleão é incrivelmente mais recente do que a separação de Madagascar, que está lá no início do Jurássico, o Jurássico Médio, até o fim do Jurássico ainda tinha alguma conexão. Ou seja, temporalmente essas coisas não devem ter acontecido ao mesmo tempo, tá? E na verdade, para aquele exemplo anterior, a gente já tinha alguma evidência, porque não existe fósseis de camaleão muito mais antigos, tá? Então o tempo já não batia muito bem nessa história. Então isso foi mais uma evidência a favor da dispersão nesse caso. E ali dá para a gente ver que as divergências são no Eoceno, no Paleoceno, que é muito depois. Então, com essa história aí, o que eu quero dizer? A gente tem evidências de dispersão e evidências de invariância. E será que também essa ideia, porque a gente pensa o seguinte, a gente tem aqui bichinhos hipotéticos, tá? Na África e na América do Sul, como exemplo. Bom, quando esses continentes se separam, a gente espera então que você tenha o evento de invariância e novos táxons sendo gerados por especiação por isolamento reprodutivo. Ok, isso é possível? É. Mas, quando esse evento ocorre, ele não ocorre de uma vez. Ele leva milhões e milhões de anos. Gerações e gerações ainda vão poder se dispersar para a África e dispersar para a América do Sul. E se você fotografar esse momento em um momento como esse aqui, isso aqui tem uma implicação interessante. Será que esse tanto de água ali era um fator limitante à dispersão dessa espécie? E mais, será que espécies diferentes não iriam se comportar de forma diferentes a uma mesma barreira? Então, algumas espécies sobrevivem à especiação, outras não nesse tempo. E quando você muda isso, e quando você pensa em tempo maior, você pode pensar que isso vai mudando cada vez mais até se tornar uma barreira realmente para a maioria das espécies. Tá? O que eu quero dizer com isso? Será que então dispersão e invariância são coisas tão binárias assim que a gente pode separar esses eventos? Olha, isso é um evento de invariância, isso é um evento de dispersão. Será que realmente a gente consegue separar isso? Entendeu? Então, esse é um ponto também para a gente refletir e talvez dispersão, a barreira já tem que existir, né? A barreira tem que estar impedindo o fluxo gênico. O surgimento da barreira vai impedir esse fluxo. Enquanto na invariância, a barreira desculpa, eu falei errado. Eu me confundi. Na dispersão a barreira já existe e a espécie tem que transpor a barreira, enquanto na vicariância a barreira vai surgir e isolar as populações. Eu inverti aqui. Mas será que essas duas coisas na verdade não são um contínuo? E que na maioria dos casos você tem eventos intermediários ali, que a barreira durante um tempo ela vai diminuir o fluxo gênico, depois vai isolar, mas ainda vão ter eventos de dispersão. Então isso tudo na verdade gera um padrão muito, muito mais complexo do que a gente pensa. Então isso é mais uma das coisas para a gente pensar. E falando isso tudo, né, de uma forma bem resumida, o que a gente tem é o seguinte: biogeografia, na prática, o que a gente tem de evidência é de que é um amontoado de eventos e filtros seletivos históricos e ecológicos que acontecem ao longo do tempo, e isso gera o padrão que a gente vê atualmente. Então o padrão que a gente vê atualmente, na verdade, ele é uma pilha de coisas que aconteceram. Então rastrear essas coisas muitas vezes vai ser difícil, porque você tem evento em cima de evento, em cima de evento. Um animal que se especiou por vicariância, como nós vivemos, pode ser que, na verdade, durante boa parte do seu evento de especiação,
tenham ocorrido eventos de dispersão que vão bagunçar um pouco a nossa análise disso. Então, isso tudo, o papel do biogeógrafo, na verdade, é do investigador. Você tem que identificar padrões com dados completamente cheios de buracos, incompletos, entender processos a partir de padrões, o que é uma coisa bem complicada e que tem seus problemas, que a gente vai ainda ver ali, e reconstruir a história a partir de dados atuais. Tá? Esses são os desafios do estudo biogeográfico. Então, na verdade, a gente identifica padrões e tenta testar hipóteses sobre processos. Para isso, os métodos analíticos de identificação de padrões vão envolver várias áreas de conhecimento, assim como os testes de hipóteses. Isso aqui também é uma hipótese a ser testada, se existe ou não um padrão, e a gente esquece muitas vezes disso, tá? Um padrão que a gente acha que é um padrão, pode ser que ele seja causado simplesmente pelo acaso. Então ele tem que ser testado também. Mas os processos também têm que ser testados, e aí a gente usa uma gama de áreas de conhecimento para testar esses processos. Então isso faz a biogeografia ser, por definição, uma área completamente interdisciplinar. Tá? E mais uma divisão que nós fazemos didaticamente, mas que é bastante perigosa, que é padrões e processos são completamente diferentes de métodos. Tá? E tanto numa escola biogeográfica quanto na outra, as pessoas muitas vezes falam: com o que você vai trabalhar? Eu vou trabalhar com análise de parcimônia de endemismo. Eu vou trabalhar com uma outra análise qualquer. Entendeu? Então, análise de eventos históricos. Você não vai trabalhar com essa análise, a não ser que você esteja querendo testar um método. Tá? Você vai trabalhar com uma pergunta biológica. Tá? E esse é um ponto importante, a gente acaba se confundindo, e eu mesmo, todos nós fazemos isso. Isso é muito perigoso, a gente confundir o nosso objetivo com um método, sendo que o nosso objetivo, na verdade, está na natureza. É fazer perguntas à natureza, tentar entender o que acontece na natureza. Métodos necessariamente vão falhar, eles sempre vão ter problemas, e nós temos que saber esses problemas para saber o limite de onde a gente vai conseguir responder nossas perguntas e como tentar testar as hipóteses de fato. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa. Dê uma olhada aqui, olha, esse gráfico aqui, a gente tem número de espécies e temperatura. Todo mundo achou ok esse gráfico ou acha que isso está errado? O silêncio quer dizer que achou ok. Vou supor isso. Então, isso é bastante intuitivo. Na verdade, a gente tem muita bibliografia para falar que isso tem sustentação, né? Você pega vários números, vários grupos de táxons e olha, e a temperatura está muito relacionada com o número de espécies, com a riqueza. Mas isso aqui significa que temperatura é o causador, ou seja, é o processo que levou à origem de mais espécies? Não necessariamente. E isso é um risco que está escondido em todas as análises correlativas. E agora vem a notícia triste, que eu falei que tinha uma pior do que ela no início, né? É que biogeografia, por ser uma ciência na qual a gente estuda dados contingenciais, ou seja, no geral a gente não vai fazer experimentos em laboratório, experimentos controlados são muito difíceis, existem, tá? Mas são difíceis e raros. A gente vai trabalhar com dado contingencial, ou seja, um dado que já está na natureza. E isso tem uma implicação metodológica perigosa, mas é a única que a gente pode usar, que é trabalhar com análises correlativas. E aí, análises correlativas, você pode pensar desde uma correlação simples até modelos multidimensionais dos mais diversos, tá? Todos eles são análises correlativas. E as análises correlativas, elas têm um grande perigo por trás delas, que a gente nunca pode esquecer. Uma correlação, ela não necessariamente implica em causalidade. Tem até um episódio dos Simpsons, que a Lisa Simpson fala disso, que é bem interessante, eu tentei achar no meu propósito aqui. E nós temos aquele velho problema que eu falei lá no início. A gente identifica padrões muito facilmente, né? Todo mundo deve lembrar dessas coisinhas aqui, inclusive
que o Caraça, né, que tem esse nome simplesmente porque a gente está enxergando uma coisa que não tem nada a ver ali, né? Porque nosso cérebro faz isso o tempo todo. Então, quando a gente vê uma correlação como aquela, quase perfeita, entre o número de espécies e temperatura, qual que é a nossa tendência? A gente já conta uma história. Outra coisa que nosso cérebro é muito bom em fazer é criar narrativas, tá? Vide a história da humanidade inteira, tá? O ser humano sempre está criando narrativas para explicar tudo, mesmo que ela não tenha o menor sentido, tá? Então, o que isso implica? A gente tem que tomar muito cuidado como cientista com isso. Uma análise correlativa ela pode ser altamente perigosa, tá? E a gente tem que saber o limite de entender isso, ou melhor, saber como contornar isso para tentar realmente identificar os processos. Um ótimo exemplo é esse aqui, né? Essa aqui é uma correlação muito forte, tá? Entre a temperatura global, todo mundo sabe que está tendo aquecimento global, tá? Isso não é não vamos falar de teorias da conspiração. E o número de piratas. Então o número de piratas decaiu e o aquecimento global surgiu. Então nós podemos concluir que os piratas são os causadores, a ausência de piratas é a causa do aquecimento global. Então, na verdade, não precisa se preocupar com gás carbônico nem com nada disso, com gases de efeito estufa, vamos fazer mais piratas, né? Voltar à pirataria que a gente resolve o problema. Ok, esse é um dos bons exemplos de correlação espúria, tá? Nesse caso aqui é uma correlação espúria de duas coisas que não tem nada a ver e por acaso, tá? Elas se correlacionam. Agora, o que te garante quando você está fazendo o seu estudo que a correlação que você está fazendo não é espúria dessa forma? Não são duas variáveis aleatórias que coincidem, tá? Então a gente tem que pensar nesse problema para tentar contornar ele. E tem um outro tipo de correlação espúria que é ainda mais perigoso, que é esse aqui, número de igrejas e número de bares. Olha que correlação linda, né? Então quer dizer que as igrejas são as culpadas pelo alcoolismo na sociedade? A gente pode chegar a essa conclusão? Provavelmente não, né? O que acontece aqui? É uma correlação espúria de uma outra forma. Essa correlação espúria, ela tem uma causalidade que não está na nossa análise. O que isso aqui é? O que será que faz crescer o número de bares? O que será que faz crescer o número de igrejas? O tamanho da população. Cidades com mais pessoas têm mais bares, têm mais igrejas, tá? Então, esse é um outro tipo de correlação espúria perigosíssimo, porque ele passa uma ideia mais forte ainda de causalidade, quando na verdade não existe, tá? Então, a gente falou isso tudo, vamos falar de mais um problema do nosso cérebro, né? Nessa coisa de identificar padrões, nós ainda temos outros problemas cognitivos. E um problema que foi proposto por Daniel Kahneman, que é de uma escola de psicanálise experimental, então não é aquela psicanálise que não é científica, é bem científica, e ele propõe essa ideia da cegueira induzida pela teoria. Ele fez experimentos com isso e demonstrou isso. Que é um outro perigo que a gente tem que estar atento, e esse também é uma coisa muito difícil da gente trabalhar. Vocês têm que se basear e vocês têm que entender, né, de uma gama de conceitos teóricos que são importantes para que vocês consigam enxergar as perguntas relevantes na ciência, fazer essas perguntas no seu TCC, no seu mestrado, no seu doutorado e na sua pesquisa para o resto da sua vida, não é? Então, esse é um ponto importante. Você tem uma base teórica. Vide naturalistas do século XIX, vamos pegar por exemplo Darwin, que ele não chegaria na teoria dele se ele não tivesse uma boa carga teórica que deu base para ele para enxergar coisas na natureza que outras pessoas, outros naturalistas da época inclusive, que viajaram com ele, não chegariam na mesma conclusão. Então a base teórica é uma coisa fundamental. Porém, ela tem o perigo de induzir uma cegueira, que é o seguinte: você acreditar nas teorias. Teorias tem que ser, você tem que ver se as evidências dela se sustentam para que você ache que ela é realmente plausível, mas
falar daquela história do P-valor, daquela incerteza, isso não pode fugir da sua mente. Você tem que sempre estar em mente que essa teoria também pode estar errada. E você tem que estar com a mente aberta o suficiente para quando você se deparar com a evidência. Eu não estou falando de você sair questionando teorias simplesmente sem um pingo de evidência, que isso é o que o pessoal da teoria da conspiração faz, né? Então vamos falar de ciência. Então quando você se deparar com um resultado empírico que te mostre algo contrário à teoria de que você estudou, de que você estudou a sua vida toda, você tem que estar preparado para conseguir enxergar que aquilo é uma evidência contrária àquilo, e aquilo pode mudar essa teoria, tá? Então, as grandes descobertas científicas, inclusive ele demonstra isso muito bem no livro dele, estão associadas a isso, a você conseguir, muitas vezes até por inexperiência na área, então você tem menos viés teórico, você acaba enxergando grandes lacunas e consegue romper com alguns paradigmas teóricos. Então isso é uma coisa, esse equilíbrio é super difícil, mas é uma coisa que a gente tem que buscar também. Então, vamos focar, indo agora para o finalzinho, nesses problemas mais da biogeografia. Isso tudo que eu falei são problemas que envolvem também outras áreas da ciência, né? Quais são os problemas da análise biogeográfica mais fortes? Como eu disse, dados contingenciais, tá? Os dados estão aí na natureza e eles não têm controle experimental. Então, a gente tem que lidar com todos os problemas que isso acarreta. Viés amostral. Nós não temos boas amostragens e, se a gente está aqui no Brasil, a história piora drasticamente, tá? Países tropicais, menos recurso, menos pesquisa, pesquisas mais enviesadas, tá? A gente sabe muito pouco, na verdade. E eu vou falar um pouquinho dos déficits de conhecimento. A autocorrelação espacial, que é uma coisa mais metodológica, mas que não pode fugir à mente dos biogeógrafos. E aqui eu não vou detalhar isso, mas quem tiver interesse, se quiser me procurar depois, ou pesquisar, vocês vão entender o quanto isso é problemático nas análises. Dados históricos. Trabalhar com dados históricos é uma coisa difícil, tá? Tem vários problemas, implicam problemas nas análises. Alteração antrópica. A gente está vendo hoje uma paisagem que já foi muito modificada pelo homem. Eu não estou falando só do homem europeu, não, tá? Povos indígenas já têm ótimas evidências de como os povos indígenas, na verdade, mudaram muito tudo que está por aí. Então, a gente chegou no Brasil, o Brasil não era uma paisagem tão natural assim. Natural, falando assim, excluindo o homem. Mas o homem já tinha mudado muito essa paisagem, então isso deturpa um pouco os padrões também. E a questão da análise correlativa, que eu falei com vocês, que é um problema. O viés amostral é isso aí. O que vocês fazem? Porque tem pouco dinheiro de pesquisa, pouco tempo, né? Tem que correr no mestrado, no doutorado também. E depois que você sair dele, vai ter que correr do mesmo jeito. Aí vocês ganham um dinheirinho lá, uma migalha para fazer sua pesquisa científica. O que você vai fazer? Você vai coletar onde dá, né? Onde dá para você coletar para fazer sua pesquisa da forma mais fácil, mais barata e como dá para fazer. Aí você muitas vezes vai fazer isso aqui, descer do seu carro, ir para a beira da estrada e coletar o que te interessa e ir embora, tá? Isso aí vai gerar um problema, que é um problema de que as coletas vão estar concentradas próximas a vias de acesso. Ou seja, a gente não tem uma coleta ideal do ponto de vista estatístico, seria uma coleta uniforme, tá? A gente tem uma coleta totalmente enviesada. A gente tem enormes lacunas de coleta, vide esses estudos aqui com plantas, aqui com aves, aqui com samambaias e aqui com plantas também, mostrando como exemplo aqui a Amazônia com gigantescas lacunas de coleta. Você chegar na Amazônia, em algum lugar da Amazônia, e falar assim, olha, eu estou num lugar que nenhum cientista pisou antes, é a coisa mais fácil que existe, tá? Você não vai ter que fazer nenhum esforço para fazer isso. E, da mesma forma, você não vai ter que fazer nenhum esforço, provavelmente, é lógico que depende do grupo que vocês trabalham, para achar uma espécie nova, justamente por causa disso. Ou achar um registro completamente novo de uma espécie conhecida. Ou seja, a gente sabe muito pouco, tá? Quais são as consequências disso tudo? Déficit de conhecimento biológico. A gente tem sérios déficits.
Olha aqui, isso é um exemplo de um dos bancos de dados de ocorrência de táxons de coleções, tá? Dá para ver as enormes lacunas aqui em várias regiões do mundo, tá? E isso vai acarretar, dá para ver que tem muito mais lacuna na região tropical. E isso tem consequências, né? Aqui é justamente isso aqui, mostrando que a região tropical tem os maiores déficits. Dá para ver as lacunas aqui, e esses pontos vermelhos raros aqui são os locais que estão bem coletados. Então, dá para ver que a situação está bem distante do ideal. Aqui é a mesma coisa para angiospermas. Opa. Aqui é o número de espécies coletadas e aqui é a qualidade dos dados. Onde tem mais espécies no mundo, onde a gente tem evidências empíricas que existem mais espécies, ou seja, nos trópicos, é onde a qualidade dos dados é pior. Ou seja, deve existir ainda muito mais espécies e a gente sabe muito pouco sobre as que a gente já conhece. Isso tem uma consequência. É isso aqui. Isso é um mapa deturpado. Então, o tamanho dos países está relacionado com o investimento em pesquisa científica. Olha que pequenininho que o Brasil fica. Olha como que a África, então, fica pior ainda. Então, ou seja, a gente tem muito pouco investimento em pesquisa científica. E, necessariamente, a gente precisa de investimento para poder mudar essa situação, né? Agora eu vou falar rapidinho desses déficits. O primeiro dele é o déficit linneano, que é a nossa falta de conhecimento sobre quais espécies existem. A gente conhece poucas espécies e ainda tem muitas para serem descritas. Essas fotos aqui não são ao acaso, tá? São espécies que eu escolhi por serem chamativas, serem no geral grandes ou bem vistosas, que foram descobertas muito recentemente. E dá para ver que tem um bicho bem grande aí, né? Mamífero, inclusive até tem um cetáceo em algum lugar aqui. Então tem espécies sendo descobertas ainda. Tá? Isso aqui é uma estimativa, tá, de quantas espécies estão para serem descritas em cada grupo. E aqui a gente vê pelo tamanho da esfera azul escura o número de espécies conhecidas e esse halo claro, o número de espécies a serem descritas. E aí a gente vê um outro viés. Alguns grupos têm esse déficit maior do que outros. Basta ver aqui os insetos, né? Ainda tem muita espécie para ser descrita, apesar de ele já ser o grupo com maior número de espécies. Anfíbios, aqui como exemplo, novas espécies descritas de anfíbios de 2004 a 2007. Olha o tamanho do Brasil nesse mapa. Isso considerando, assim, o investimento em pesquisa ainda é baixo. E olha o tanto de espécies que a gente está descrevendo no trópico ainda, tá? Então, ou seja, ainda tem muito trabalho por aqui, a gente ainda tem que mudar muita coisa. Esses viés, como eu disse antes, então eles geram esse padrão enviesado ali. E isso vai ter outra consequência, que é o déficit hudsoniano. Hudson, lá do conceito de nicho de Hudson, né? Ou seja, se a gente conhece mal as espécies, provavelmente a gente conhece, a partir do nosso conhecimento, um espaço aí que é um nicho dessa espécie, as condições que essa espécie tolera e que são necessárias para ela sobreviver. Só que na prática isso é muito maior. Então a gente não conhece o nicho de verdade das espécies. Isso tem consequências, e consequências graves, tanto para a conservação, que é o que a gente pensa mais imediato, mas também para, inclusive, produção de alimentos, produção de vários produtos bioquímicos que dependem desse tipo de conhecimento. O déficit holoceano, que é sobre a distribuição das espécies. A gente conhece, vamos supor, que é a distribuição de uma espécie, mas, na verdade, a distribuição dela é muito maior e a gente só não conhece boa parte dessa distribuição. Tá? Isso tudo tem consequências em análises como aqui, análise de riqueza na China, mostrando que tem uma correlação quase perfeita com o quanto a pessoa coleta, ou seja, os lugares mais ricos é onde você coleta mais. Provavelmente isso não é uma correlação de causalidade, né? Ou seja, não é que você coleta e aquele lugar vai ter mais espécies, vão surgir mais espécies. Isso, na verdade, é uma evidência de viés. Se você coleta mais, você enxerga mais espécies. Então, a falta de coleta faz a gente ter uma falsa impressão dos padrões de riqueza. Então tá, falei de problemas, mais problemas. Com todos esses problemas, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem algumas opções. A gente pode ser otimista e falar assim, olha, tá, tem todos esses problemas,
mas o que a gente sabe já é o suficiente para a gente fazer análises biogeográficas, para a gente entender padrões e processos, e vamos partir para frente, vamos rodar a análise, vamos pegar o que a gente tem e pronto. Essa é uma visão otimista. Uma visão pessimista, ela vai falar que não dá para usar os dados, tá? Esses dados são péssimos e, sinceramente, vamos parar de usar os braços e desistir. Vamos esperar que daqui a, talvez, 50, 100 anos, a gente tenha coleta suficiente ou tenha menos espécies e seja mais fácil da gente conhecer todas. Então, aí a gente vai poder fazer um estudo mais completo. Essas duas formas de pensar não são nem um pouco científicas, tá? A visão científica é mais realista. A gente tem problemas, tá? E a gente tem dados. Então a gente tem evidências, mas tem uma série de problemas nessas evidências. E, para piorar, a gente não pode tomar nenhuma dessas medidas por causa de um cenário que é o dilema da conservação. A gente está perdendo espécies num ritmo muito rápido e, se a gente ainda quer entender esses padrões e processos, a gente tem que correr contra o tempo. Senão não vão existir paisagens naturais para a gente testar nossas hipóteses. Tá? Mas tudo bem, você pode não dar a mínima para conservação, você pode achar que realmente é melhor que tudo seja destruído, porque aí a gente vai ter menos trabalho, tem menos espécies, é mais fácil estudar, né? Fica muito mais simples a gente trabalhar se tiver menos espécies. Mas mesmo assim, considerando que todos são cientistas aqui, então a gente tem a curiosidade científica. A gente quer saber o que causou esses padrões, se esses padrões existem e quais são os processos que geraram esses padrões. Além disso, tem um apelo econômico também nessa história que a gente esquece muitas vezes, que todo esse conhecimento, ele serve, primeiro, isso é ciência básica, então ela se fazer em curiosidade. Mas ela pode ter uma série de aplicações futuras e uma série de aplicações a curto prazo também. Vide algumas substâncias que estão sendo descobertas recentemente em novas espécies da Amazônia que têm alto valor para a indústria farmacêutica. Tá? Fora problemas como, se a gente não quantificar as coisas rápido e não entender rápido os processos, acontecem coisas como, atualmente, vetores se espalhando e tudo mais, e várias doenças aí tropicais se espalhando no mundo afora. Então, a mensagem, na verdade, que eu quero passar é um pouco a mensagem dessa ideia aqui, que isso é um conto, né? E vários cegos foram lá e pegaram um elefante e cada um começa a pensar o que é aquilo. E começa a descrever, não, um elefante é uma corda, não, isso é uma muralha. E cada um tem uma visão. E todos começam depois a discutir, brigar e ficar brigando por isso eternamente. Enquanto todos eles estavam corretos, nenhum deles estava errado. Só que, na verdade, eles tinham que integrar a sua visão para realmente entender o que era o elefante. E, na verdade, o que a gente está querendo é entender o que é o elefante. Então, não adianta a gente ficar discutindo, brigando e achando, você está errado, eu estou certo, sendo que provavelmente todos estão certos, mas cada um no seu limite. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a oportunidade, tá, Paulo? E estou aberto a qualquer dúvida, não sei se hoje aqui vai ter espaço para isso, eu acho que eu falei mais do que eu tenho provavelmente. Mas eu até estou gravando ali, eu devo colocar isso no YouTube, que eu estou tentando colocar palestras e coisas que eu faço no YouTube para que as pessoas possam acessar depois. E tem a minha página, que tem algumas coisas lá, eu coloco dados biogeográficos que podem ser interessantes lá para o trabalho de vocês, listo lá alguns sites interessantes, essas coisas, e qualquer coisa podem entrar em contato comigo por e-mail, eu estou aberto para ajudar quem quiser, tá bom? Obrigado.